Seja bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante para você que tem dificuldade com os números chamados números primos. Isso mesmo, quantas vezes isso não te atrapalhou na sua vida matemática? Decompor em fator primo, esse número é primo ou não? A diferença de um número primo para um número composto? Quantos números primos existem entre 1 e 100? Quando o número é maior que 500? Quando ele é primo? Quando ele não é? É essas dúvidas que você vai tirar hoje. Eu vou te ensinar um método que você vai conseguir identificar quando o número é primo, independente do tamanho dele. Ok? E te ensinar algumas coisas interessantes sobre esse universo de números primos, que às vezes tira seu sono e não é para tirar. Então vamos para a aula. Não esquece de curtir esse vídeo logo no começo. Você sabe que a gente faz com todo gosto para vocês. Então vamos iniciar. Quantas vezes você se deparou com essa situação? O número é primo ou não? O que é número composto? Vamos diferenciar logo esses dois números para você poder ir já se afeiçoando com essa nova situação. O que é um número primo e o que é um número composto? O número primo, resumidamente, ele é um número no conjunto dos naturais que tem apenas dois divisores. Quem são eles? O número 1, que é o divisor de todos os números, e o próprio número em questão, o número primo. Então, quando o número no conjunto dos naturais tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, então ele é classificado como um número primo. Professor, então o número composto é o quê? É quando ele tem mais de dois divisores. O número que tem de 3 divisores para cima, ele é considerado um número composto. Lembrando que todos os números compostos nascem do produto de números primos. Como assim, professor? Exemplifique, agora mesmo. Observe o seguinte, o número 8, ele é um número composto. Por que o número 8 é um número composto? O número 8 ele é um número composto porque ele tem 4 divisores. Perceba bem que os divisores do 8, vamos aqui descobrir quem são. Os divisores do 8 é o número 1, o número 2, o número 4 e o número 8. Perceba que esses 4 números conseguem dividir o 8 sem deixar sobra nenhuma em sua divisão. Então, como o 8 tem 4 divisores, ele é considerado um número composto. Analise agora o número 7. Se você olhar bem, quem são os divisores do número 7, que está logo próximo ao número 8? É somente o 1 e o 7. Perceba que o número 7 só tem 2 divisores. Você pode tentar procurar com os outros valores. Divida o 7 por 1, vai dar 7. E divida o 7 por 7, vai dar 1. Agora tente dividir ele por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Vai dar sempre uma divisão quebrada, por mais que você coloque na calculadora, ela vai ter a vírgula e aqueles decimais depois. Por isso que ele é um número primo, porque ele só tem apenas, no conjunto dos naturais, 2 divisores. Você percebe nitidamente o que nós acabamos de falar. Professor, você disse outra coisa. Você falou que números compostos, eles derivavam de uma multiplicação de números primos. E isso é verdade. Preste bem atenção no número 8. Ele é um número composto, ele tem 4 divisores. Mas olha qual é o produto que gera o número 8. Há uma possibilidade dele ser gerado por esse produto. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, o 2 é um número primo. Quando eu fiz o produto dele mesmo elevado ao cubo, ele resultou no número 8, que é um número composto. Professor, isso prova o que você disse? Claro que prova. Tanto é que você decompõe números em fatores primos. Os números conseguem ser decompostos em fatores primos. Logo, eles têm toda a possibilidade de nascer de um produto de números primos. Entendido? Outra curiosidade interessante é que o número 2, ele é o único número par do conjunto dos naturais que é um número primo. Ou seja, tirando 2 no conjunto dos números naturais, somente ele é o primo. Todos os outros números pares são números compostos. Professor, então quer dizer que todos os outros números ímpares são primos? Não. Nunca pense dessa forma. Não é porque um número é ímpar que ele vai ser um número primo. Lembre-se que o número primo ele tem que ter apenas 2 divisores quando eu falo do conjunto dos naturais. Mas não implica que o número 27, por ser um número ímpar, é também um número primo.
Nós sabemos que o 27 tem mais do que 2 divisores. Logo, o número 27, ele é um número composto. Por mais que ele seja ímpar, não associe essa ideia errada. Número ímpar nem sempre é número primo. Ah, mas o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. É, mas o 9 não é. Entendeu? O 27 não é. Então vai ter números que não vão ser primos. O 63 não é. Entenda, não associe mais isso. Eu vou te dar uma dica agora para você conseguir identificar um número primo. Mas antes disso eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Muito bem, o que eu quero te falar? Eu fiz questão de trazer para você, antes de ensinar a identificar, quem são os 25 primeiros números primos que estão entre o número 1 e o número 100, e são esses aqui. Esses números primos, em minhas salas de aula, em 9º ano, eu faço questão que o aluno tenha ele memorizado. Ajuda muito numa prova, certo? É como se fosse uma tabuada. Pelo menos os 25 primeiros números primos é bom conhecer. Mas existe uma maneira de identificar eles. Você percebe aqui que o primeiro número primo do conjunto dos naturais é o número 2. O único que é par, que é primo, que tem 2 divisores, que é o próprio 2 e o número 1. E o restante você percebe que eles são todos esses números primos. 97, ou seja, entre o 1 e o 100 existem 25 números primos. Eles ajudam bastante na hora de uma decomposição em fatores primos. Agora eu vou te explicar como você identifica um número maior do que 100 para saber se ele é primo ou não. Lógico que eu vou te ensinar primeiro com números pequenos, para que você possa entender o conceito. Depois você aplica em qualquer número e eu garanto que vai dar certo. Vamos lá então para a técnica, que você está tão curioso. Para saber se o número é primo, existe uma dica muito boa, que também requer saber dividir. O que você vai fazer? Se você encontra um número, você vai pegar e vai dividir esse valor que você quer saber se ele é primo por divisores primos. Isso mesmo. Para descobrir se um número é primo, você divide ele por outros primos. Mas tem um detalhe muito importante. Quando você dividir esse número por outros números primos, você divide o número, vamos supor o número 91, você vai dividir por primos menores que 91. Entendeu? E o quociente, a resposta, tem que dar menor ou igual ao divisor que você escolheu, que é um número primo, e tem que ser uma conta não exata. Se essa conta, mesmo sendo menor ou igual ao divisor que você escolheu, for exata, então quer dizer que esse número não é primo. Vamos te explicar melhor agora no quadro. Vamos lá, seguindo o conceito aqui, ó, fique de olho nele, tá bom? Seguindo o conceito que você acabou de ouvir, vamos fazer com o número 5, o número pequeno primeiro. Eu vou pegar o número 5 e eu quero saber, professor, será que o número 5 é primo? Finge que você não sabe que ele é primo, para você entender o conceito. Após você entender o conceito, aí sim nós vamos trabalhar com números bem mais altos, para você ver como também funciona. Vamos então pegar aqui. A regra diz que você tem que dividir o número que você quer saber se ele é primo ou não, por primos menores que ele. Quem é o menor primo, menor do que 5? Só tem um. O 2 e o outro, que é o 3. Nós temos 2 valores para dividir e ver se ele vai ser primo ou não. Dividindo 5 por 2, vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. E para 5 tira 4, sobra 1. Perceba que se encaixou perfeito na nossa dica. Divide o número por primos menores do que o valor que você quer saber se é primo. O divisor tem que ser olhado com calma também com o quociente. Você percebe que o valor do quociente foi igual ao valor do divisor. Então a regra diz que quando for menor ou igual e tiver sobra, o número é sim um número primo. Então nós já temos aqui que o 2, o 3 e agora o 5 pertence a esse universo dos números primos. Você acabou de conferir que deu certo. O seu quociente foi igual ou menor, no caso aqui foi igual, certo? E teve sobra, então é primo.
Vamos descobrir se o 7 é primo. Você sabe que é, mas vamos fazer o teste. 7 dividido para quem? Você pode dividir para 2, para 3 ou para 5, que são os números primos menores do que 7. Então, você vai dividir por 2. Quando você pega o 7 e divide por 2, deu 3. Porque 2 vezes 3 deu 6. E sobrou 1. Pronto, professor, deu certo. Calma. A regra diz que o quociente tem que ser igual ou menor. Quociente é a resposta. Ela ficou o quê? Maior do que o número que você escolheu para dividir. E a regra diz que tem que ser ou igual, não deu igual, ou menor. Pior, menor, né? Ele está maior, então foge da regra. Professor, então o que é que eu faço numa situação dessa? Você divide pelo próximo número também primo. Vamos dividir por 3. Pode. 7 dividido para 3, opa, dá 2. 2 vezes 3 dá 6 e sobra 1. Agora ele se encaixou na regra menor do que o seu divisor, que você escolheu o primo. Então ele deu menor, já encaixou. E sobrou, opa, conta não exata. Então o 7 é sim também um número primo. Percebe que está dando certo essa técnica? Vamos fazer com 9, que é um número ímpar, para você ver que nem todo ímpar é primo. Vamos fazer com 9. Vou colocar o 9 bem aqui e vou dividir ele por 2. Quando eu divido o 9 por 2, eu já podia falar assim, professor, para que dividir por 2? Ele não é par. É uma opção que você já deve seguir, mas vamos só conferir aqui, ó. Vai dar 4. 2 vezes 4 dá 8 e sobra 1. Professor, pelo que você falou naquela hora, já deu errado, porque o quociente deu maior do que o divisor que eu escolhi, que tem que ser o número primo. Então, escolhe o próximo. Vamos dividir o 9 por 3. É o próximo número primo. 9 por 3, opa, deu 3, que dá 9 e não sobra nada. Beleza, professor. A regra se encaixou em uma parte. Ele deu igual ao divisor. O quociente deu igual ao divisor. Porém, a conta foi exata. Então, o 9 não é primo, porque a conta deu exata. Pronto. Decore essa dica. Fique com ela na sua mente, que você sempre vai saber identificar um número primo quando ele é maior. Entendeu? E vamos fazer um exemplo agora com o número primo maior, né? Para ver se isso aqui funciona. Professor, mas aí eu tenho que conhecer os números primos menores. Foi aquilo que eu disse. Por isso que eu peço para meus alunos decorem, memorizem, aprendam pelo menos os 25 primeiros números primos. Isso vai te ajudar tanto na hora de um concurso, de uma prova. Te garanto. Vale a pena se esforçar para decorar. Você decorou tanta coisa, é só mais uma coisinha para decorar. Vai dar certo. Muito bem. Eu trouxe o número 281. É um número primo? Vamos descobrir. Eu trouxe o 81 no final desse número, 281, de propósito. Porque o número 81 ele não é número primo. Isso às vezes deixa você na dúvida. Ah, terminou com 81, pode ser que ele nem seja um número primo. Cuidado com isso. Vamos conferir. É melhor conferir e ter a certeza e ganhar o ponto da sua prova, da sua questão, da sua atividade, do que você ficar na dúvida. Vamos conferir então? Vamos lá. Seguindo a regra que nós aprendemos agora há pouco, vamos pegar o 281. Aí eu pergunto a você, há necessidade de dividir ele por 2? Claro que não. Quando você pega o número ímpar e divide por 2, é óbvio e evidente que vai ter sobra. Certo? Ah, professor, mas você disse que aí dividindo por 2 não tinha que ter a sobra? É, mas lembre-se que o quociente tem que ser menor ou igual ao seu divisor. Tu vai colocar aqui um divisor 2. É óbvio que o resultado vai ser maior do que 100. Então já quebrou nossa regra. Tem que ficar atento a esses detalhes. Aí você vai pensar comigo. Ah, professor, então se eu usar um 3, o 3 é um divisor pequeno, vai dar uma resposta grande. É assim que eu quero que você pense. Se você usar um 5, o quociente ainda vai ser grande, por mais que tenha sobra. Então você vai analisar qual número eu devo usar. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. É isso que eu quero que você raciocine. Por isso que é importante conhecer aqueles 25 primeiros números primos. Porque aí você vai ter uma noção melhor de qual número primo vai dar um quociente igual
ou menor do que o primo que você escolheu. Fazendo toda essa análise, vamos decidir dividir ele por 13, que é um número primo. Ó, é um número considerável, um pouco não tão alto e nem tão baixo. E quando você dividir, pode dar aqui um quociente igual ou menor. Vamos conferir? Vamos fazer logo o seguinte. 28 dividido para 13, porque o dividendo tem que ser maior do que o divisor. 2 vezes. 2 vezes 13, 26. Fazendo a diferença, sobra 2. E eu vou baixar 1. 21 dividido para 13, já dá 1. Que dá 13. Fazendo a diferença, fica 8. O professor, teve sobra. Teve sobra. Mas o quociente foi maior que o divisor que eu acabei de escolher com você. Então, vamos tentar o próximo primo. Depois do 13, quem é o próximo primo? Por isso que é importante saber. É o 17. Vamos tentar pelo 17? Muito bem. Tentando agora pelo 17. Vamos ver se vai dar certo. 28 dividido para 17. Só cabe uma vez. Uma vez 17 é o 17. 8 tira 7, 1. 2 tira 1, 1. E você vai baixar agora o número 1. Por que você baixa um mesmo? Porque o 11 é menor que o 17. Então você vai precisar utilizar 1. 111 dividido para 17. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 111? Vamos tentar aqui ver se o 6 vai dar certo. 6 vezes 17, porque aí ficaria menor e vamos ver se vai ser sucesso. Fazendo 6 vezes 17, você tem 6 vezes 7, 42. Vai 4. E 6 vezes 1 é 6. Com 4, 10. Opa, 102. Se eu colocar o 17 mais uma vez, vai passar do 111. Então deu certo. Ó, deu 102. Mesmo aqui você fazendo o cálculo direitinho, tudo bem, vai sobrar 9. Ótimo. Professor, sobrou. Exatamente, meu querido. Sobrou e o seu quociente, ó, menor que o seu divisor. Show, né? Viu aí? Nem precisou usar números primos menores tão altos. Nós pulamos o 2, o 3, o 5, o 7, por uma questão de lógica. Ia dar um número maior do que eles que eu estava escolhendo. Por isso que eu tentei o 13, não deu certo. Tentei o 17, ó, show de bola. Deu 16 o quociente. A regrinha diz que tem que ser o quociente menor do que o divisor que eu escolhi. E tem que ter sobra. Então, ó, confirmado, número 281 é primo. Professor, mas essa técnica acaba tendo que ter um conhecimento de números primos, pelo menos desses 25 primeiros que você disse. É o que eu estou lhe falando. Vale a pena memorizar esses 25 primeiros números primos. E eu acho que melhorou um pouco. Antes você poderia talvez nem saber como identificar se o número é primo ou não. E sair dividindo por vários valores aleatoriamente. Então espero ter ajudado. Espero que possa curtir esse vídeo. E eu vou procurar mais métodos que sejam um pouco mais eficazes. Mas até então o melhor que eu achei foi esse. Ele é muito bom porque ele é prático. Você acaba tendo uma certeza se o número é primo ou não. E não se preocupe, o universo dos números primos ainda é um campo novo na matemática. Tem muito matemático estudando sobre esse assunto, que ainda, para nós, há muitos mistérios.